Já pensou você só jogar games ruins só que difíceis e bugados, e depois você achar um game muito bom e sem bug e passar várias horas upando e matando monstros para ficar mais forte? Então cola comigo que esse é o recap dos 3 primeiros episódios de Shangri-La Frontier. E o episódio já começa com o protagonista chamado Hakuro zerando um game que é bem difícil para amadores e após ele zerar ele decide dar uma voadora na NPC que era inútil e que só arrumava problemas à toa. Então o prota fica feliz por finalmente ter zerado essa bosta de game bugado e ter conseguido sua vingança. Então nos é revelado que no mundo em que o Hakuro se encontra é bem comum a maioria dos jogos serem feitos com realidade virtual e que mesmo assim é difícil achar um jogo bom. Então o prota coloca esse jogo na sua lista de piores jogos para que ele nunca mais pensa em jogar. Após isso o prota se arruma e vai pra escola e uma menina chamada de Saiga que é tímida mas gosta dele tenta falar com ele, mas um amigo chega mesmo na hora e atrapalha. Ele pergunta se o jogo que ele acabou de zerar é bom mas ele fala que é horrível e que não recomenda pra ninguém. Trocando de cena conhecemos a Mana, que é a gerente da loja de jogos que o prota frequenta, e a Saiga se encontra lá no momento e ela pergunta qual game o prota tá jogando atualmente. Então ela responde que ele está jogando Faeria Chronicle e também fala que são poucas pessoas que conseguem zerar esse game por conta que é horrível e bugado. Nesse momento o prota chega na loja e a Saiga se esconde. O prota pergunta pra gerente se tem mais algum game que ele ainda não zerou e ela fala que ao invés de zerar games ruins, por que ele não tenta jogar Shangri-La Frontier que é um jogo muito bom e não tem bugs. Então o prota compra e vai pra casa. Chegando lá ele já entra no game e vê que o jogo tem muitas opções de classes e personalização do personagem, então ele cria um mercenário que usa uma arma em cada mão e escolhe a subespecialização de andarilho que aumenta um pouco sua defesa e muito a sua sorte. Chegando na parte do visual do personagem ele escolhe não pegar armadura nenhuma para começar com mais dinheiro e para não ficar andando quase pelado e todo mundo ver o rosto dele ele escolhe uma máscara de pássaro. Após a criação do personagem ele entra no jogo e já testa sua mobilidade, escalando uma árvore e vê que o mundo do game é enorme e fica encantado com a qualidade e ele decide ir em direção da cidade inicial chamada Firstia, mas é emboscado por um Goblin e fica animado já que vai testar como funciona o combate. Então o Goblin avança em direção ao prota e tenta acertá-lo com seu machado, mas o prota desvia e acerta ele partindo ao meio. O prota, acostumado a jogar coisas tryhard, fica impressionado por matar com apenas uma espadada. Após isso o prota vê algo se movendo nos arbustos e já se prepara. De lá sai um coelho vorpal fazendo um ataque, mas o prota desvia e o coelho destrói uma árvore com seu ataque e o prota fica em choque, porque percebe que esse inimigo provavelmente é forte. O coelho avança novamente em direção ao prota mas ele bloqueia o ataque e dá um acerto crítico nele, que cai no chão e já tenta fazer outro ataque mas o prota acerta seu pescoço e o coelho morre. Assim o prota upa para o level 4 e ganha uma habilidade chamada de contra-ataque relâmpago. Então o prota acha um outro monstro e o mata com apenas um golpe, subindo para o level 12, e coloca todos seus pontos em sorte. Então o prota fala que queria que o coelho aparecesse mais, já que os inimigos dessa parte da floresta já estão bem fracos para ele. E conta que ele conseguiu farmar o conjunto de facas que o coelho usava, percebendo que já não tá conseguindo par por conta que os monstros dessa área são level baixo. Ele decide ir para o próximo mapa e se depara com um boss serpente no caminho, e para matá-la é recomendado grupos de ao menos 3 pessoas. Então o prota fica animado e avança em direção ao boss mas assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio já começa com o prota tentando esfaquear o boss mas sua adaga quebra. Então ele pega suas armas mais fortes e na tentativa de acertar a cobra ele cai na armadilha dela e acaba sendo envenenado e pensa que tem pouco tempo para ir para a cidade senão irá morrer. Após isso o boss avança contra o prota e ele só consegue se defender. Pensando numa maneira de matar ela ele golpeia com sua habilidade e vê que teve efeito abrindo um corte. Tendo a ideia de continuar golpeando no mesmo local várias vezes, o boss quase morrendo tenta acertar o prota mas ele pula e acaba caindo na boca dela. Ele usa o resto da sua força para abrir a boca e agarrar em seus cabelos, já preparando seu golpe perfurante, acertando o olho do boss, que já estava com pouca vida e acaba morrendo. Então o prota fica aliviado por ter ficado vivo e coleta os itens que ela dropou. Mas essa alegria não dura muito, ele lembra que foi envenenado e irá morrer caso não arrumar uma cura. Então ele coloca todos seus pontos em velocidade e começa a correr atravessando a ponte rumo à nova cidade. Chegando em frente à cidade ele assusta uma mulher que está em frente a ela com seu amigo, e ela quase atira uma flecha contra o prota. Mas seu amigo fala que ele é um player e avisa que a hospedaria encontra-se logo à frente. O prota passa correndo por eles mandando um salve. Vendo essa cena ele se lembra de quando o game foi lançado e as pessoas morriam por conta do veneno e perdiam seus itens. Chegando na hospedaria ele pede desesperadamente por um quarto mas a moça fica perguntando se ele quer para uma noite ou mais.
O prota começa a gritar falando que tem apenas 1 de HP e não tem tempo para isso, então ela avisa onde tem um quarto vazio. Chegando lá, ele se atira na cama e salva seu game, mas acaba morrendo, só que como ele morreu em um local seguro conseguirá seus itens e ouro de volta. Ele fala que irá agradecer o cara que avisou onde fica a hospedaria quando encontrar ele novamente. Entrando novamente no game, o prota compra uma roupa para evitar constrangimento e também vai no ferreiro tentar vender uns itens e comprar alguns. Mas o ferreiro fala que não compra item ruim, e que só vende itens comuns, e se o prota quiser item raro ele precisará coletar os materiais necessários e o ferreiro irá craftar para ele por um bom preço. O prota vai pro pântano coletar uns minérios e enquanto ele minera ele vê que a maior parte do que coletou foram pedras. No final da tarde ele coleta os últimos minérios e entrega pro ferreiro, que fica impressionado que ele encontrou um minério super raro, e que é possível criar 2 adagas do pântano. Quando suas armas ficam prontas ele as pega e testa. Nessa hora o ferreiro avisa que não é bom sair à noite, que tem monstros muito mais fortes que o normal, e o prota pensa que é melhor ele sair à noite para upar mais rápido. Trocando de cena aparece um cavaleiro em frente ao boss da serpente, só que ele consegue matar ela com apenas um golpe. Nos é revelado que esse cavaleiro é a Saiga, a menina que gosta do prota, e também que ela está à procura dele. O prota, por outro lado, está duelando com um Goblin de elite, e ele fica assustado com a força que ele tem já que ele já matou um Goblin antes. O Goblin avança para cima dele mas ele consegue bloquear, mesmo assim continua atacando o prota. O Goblin vendo que não irá conseguir matar o prota sozinho, se afasta e grita chamando mais monstros de elite, que se juntam e atacam o prota na mesma hora, mas nesse momento alguma coisa cai e destrói todos eles, deixando o protagonista em choque. Então o prota tenta ver o que aconteceu e vê um lobo gigante. Nesse momento nos é revelado que é um monstro único, e que nunca um monstro único foi abatido antes. Daí acaba o segundo episódio e caso tiver curtindo o resumo já deixa o like que ajuda demais o canal. O terceiro episódio já começa com o Shunraku duelando contra o Lobão que é um boss único que existe dentro do game. E nos é revelado que ninguém nunca matou um boss único antes, então o prota sabe que se levar apenas um hit irá morrer com certeza. O boss ataca o prota mas ele consegue ficar desviando até achar uma oportunidade para atacar. Após isso o lobo fica invisível e ataca o prota pelas costas mas ele consegue bloquear e contra-atacar novamente. E isso se repete várias vezes e o prota fala que já acertou o boss umas 200 vezes mas quase não tirou dano. Suas armas ficam desgastadas e o prota fala que realmente esse não é um oponente para ele no momento. Dito isso o boss ataca ele e usa um uivo que o deixa paralisado. Então o lobo acerta o prota que fica em choque sem saber o que aconteceu mas ainda assim fica com 1 de vida. Ele fica se perguntando se foi o destino que fez ele ficar com 1 de vida. Então o prota fala que realmente é impossível matar o monstro único agora mas que um dia ele vai conseguir derrotá-lo. Nesse momento o lobo marca o prota com uma maldição e mata ele. Depois de um tempo o prota aparece na hospedaria que é seu ponto de retorno, e percebe que seu corpo está todo marcado e fica em desespero, mas ele percebe que tem lados bons e ruins ter essa marca. O lado ruim é que ele não irá conseguir cobrir as cicatrizes usando armaduras, mas o lado bom é que poderá acontecer algumas coisas raras pelo fato dele ter sido marcado como um rival pelo monstro único. Enquanto ele distribuía seus pontos em seus status, um coelho vorpal aparece para ele na cidade. Então ele tenta capturar ele mas o coelho é muito rápido. E seguindo ele o prota vê que ele entrou em uma porta mágica que leva ao país dos coelhos que é um evento muito raro. O prota ignora a mensagem que diz que o level recomendado é 80 e o dele é 28, mesmo assim ele entra no portal. Chegando lá o coelho que ele seguiu lhe explica que ele é bem conhecido nesse mundo por conta que ele conseguiu sobreviver várias horas contra um monstro que é quase um deus. Então ele fala que o chefe do país quer conhecê-lo, e também fala que ele será a primeira pessoa a conhecer o Palácio Real. Chegando lá, o prota se assusta com a aparência do chefe coelho que se chama Visashi, mas assim acaba o episódio. Caso quiser uma parte 4 deixa nos comentários. Valeu e até a próxima.